A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 50 e versículo de número 19 ao 21, que vai nos dizer assim: Respondeu-lhes José: Não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós precisamos orar pedindo a Deus diariamente para nos darmos um coração perdoador. Porque muitas vezes, durante o processo que Deus vai permitir na nossa história, até a chegada do propósito, vão ter pessoas que vão nos ferir. Vão ter pessoas que vão se levantar contra nós. Vão ter pessoas que vão nos perseguir, que vão nos machucar, que vão tentar destruir, até mesmo anular o projeto que Deus tem na nossa vida. Quando olhamos para a história de José, nós vemos que os irmãos dele tentaram impedir o que Deus tinha para com ele. Os irmãos dele o quiseram matar. E muitas vezes, irmãos, quem está próximo de nós vai querer se levantar contra a nossa vida. Vai querer destruir os propósitos de Deus na nossa história. Só que através dessa palavra nós vemos aqui que ninguém pode anular os propósitos de Deus. Ninguém pode anular aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Mesmo que pessoas não estejam gostando, não estejam aceitando, elas precisam entender que a palavra de Deus, ela acontece conforme o que Deus determinou. Porque assim aconteceu na história de José. Nenhum dos irmãos de José conseguiram matar os sonhos que Deus o entregou. Nenhum deles conseguiram destruir o que Deus havia determinado para ele. Hoje Deus diz para você, mesmo que pessoas queiram destruir os meus propósitos na sua vida, elas não conseguirão. Só que você vai precisar, durante o processo, aprender a perdoar. Declare comigo: o meu Deus vai me ajudar e eu vou perdoar. O meu Deus vai me ajudar e eu vou perdoar. Eu sei que é um assunto muito delicado de se tocar, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão muito feridas. E quando você fala de perdão para com elas, isso dói, isso machuca, elas já ficam se retraindo. Mas Deus está dizendo para você, é necessário você aprender a perdoar, para que você possa viver os meus propósitos. Mas, irmã, me machucaram muito, me feriram muito, fizeram mal, se levantaram contra mim. E Deus hoje diz para você: José também passou por isso. Mas ele mesmo declara, dizendo, irmãos, que na verdade os irmãos dele tentaram mal contra ele, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, Deus transformou o mal que os irmãos de José plantaram contra ele em bem. Deus transforma a maldição em bênção. Mesmo que pessoas queiram a destruição daquilo que é teu, mesmo que pessoas tenham tentado mal contra você, olha onde você está aqui. Você está aqui porque Deus te sustentou. Você está aqui porque Deus te ajudou. Até quem tentou te atrapalhar, olhe para trás que você vai ver isso. Até quem tentou te atrapalhar acabou ajudando para que o plano de Deus acontecesse na sua vida de maneira perfeita. Tem gente que pensa que está atrapalhando. Quando os irmãos de José, irmãos, eles venderam José como escravo, eles acharam que nós vamos tirar ele daqui, nós vamos tirar José de cena, os sonhos dele nunca acontecerão. Mas a Bíblia vai nos deixar bem claro que José foi para o lugar onde Deus designou que ele viesse a governar. Ou seja, tudo cooperou para o bem de José. Irmãos, quando lemos a história de José, nós conseguimos ver do início ao final Deus cuidando de todas as coisas. Então, se Deus está cuidando de tudo, não há porquê a gente se preocupar com pessoas que nos perseguem. Não há porquê a gente se preocupar com aqueles que têm se levantado contra nós. Podem até se levantar contra, podem até vir como oposição, mas se Deus me escolher, os propósitos dele acontecerão e Deus vai transformar o mal em bem. Você vai observar aqui que os irmãos de José ficaram com medo. Ficaram com medo porque Jacó já havia morrido e eles pensaram: José vai se vingar de nós. José teve oportunidades para se vingar dos seus irmãos, mas escolheu, irmãos, perdoar.
E ele deixou bem claro aqui que ele não estava em lugar de Deus, irmãos. Quem faz justiça não somos nós, mas é o próprio Deus. E José deixou bem claro: eu não vou fazer nada de ruim com vocês. Você pode até ter oportunidade de retribuir os seus adversários, mas você não pode retribuir. Você precisa fazer a diferença. Declare comigo: eu vou fazer a diferença e Deus vai me abençoar. Eu vou fazer a diferença e Deus vai me abençoar. Quando olhamos para a história de José, o quanto Deus o abençoou, o quanto Deus o prosperou, a mudança, sabe, irmãos? Sabe a mudança extraordinária na história dele, de escravo a governador? Nós precisamos lembrar de um detalhe: ele foi alguém que honrou a Deus. Ele foi alguém que resolveu perdoar. Se você quer ver mudanças na sua vida, lance esse lixo fora, porque falta de perdão, irmãos, é lixo. Mágoa é lixo. Quando ficamos guardando isso dentro de nós, só nos faz mal. Se José ficasse guardando aquilo, irmãos, aquilo iria fazer mal para ele, e ele não viveria o propósito de Deus. Então, para você ver o propósito de Deus, você precisa fazer a diferença. Eu não estou dizendo para você que não dói o que te fizeram. Porque, irmãos, doía tanto na história de José que você observa que José, ele chora aqui de novo. Quando os irmãos tocam no assunto, irmãos, José começa a chorar. Versículo de número 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Quando você vê aqui, irmãos, José chorando, é sinal de que ele tinha perdoado, mas ele lembrava e ele sabia o quanto ele havia sofrido. Nós somos seres humanos. Eu não estou falando aqui para você ter amnésia. Você vai lembrar do que te fizeram, mas você não vai lembrar com ira, com ódio, com mágoa, com vingança, não. É dizendo: tudo que eles fizeram cooperou para o meu bem. Olhe quem você é hoje. Olhe para a sua história. Alguém tentou te arruinar. Alguém tentou destruir seu casamento. Alguém tentou tocar nas suas finanças, na sua saúde, mas você está de pé. Seu casamento está de pé, suas finanças estão de pé, sua saúde está bem, graças a Deus. Está tudo perfeitamente bem, porque Deus é contigo. E quem se levantou contra você, irmãos, Deus pegou a maldição ali e transformou em bênção. Foi isso que aconteceu na história de José. E José deixou bem claro: Deus estava no controle de tudo na minha vida. Meu irmão e minha irmã, Deus está no controle de tudo na sua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você passou, eu não sei quem se levantou contra você, que te feriu, mas Deus permitiu para algo. Ele quer te ensinar com isso. Você sabia que a gente aprende mais com as dores do que com as alegrias? A Bíblia nos diz isso, que a casa do luto nos ensina mais do que a casa onde há festa. Então as dores, ela vem muitas vezes, irmãos, para nos ensinar. Muitas vezes olhamos aquilo ali como algo ruim, algo mal. Deus está permitindo este levante contra mim, esta perseguição, mas aquilo ali está cooperando para o seu crescimento. Aquilo ali está cooperando para que o propósito de Deus aconteça na sua vida, porque ninguém frustra os planos de Deus. Declare comigo: ninguém consegue frustrar os planos que Deus determinou para mim. Ninguém consegue frustrar os planos que Deus determinou para mim. Aqui você vê José agindo com bondade para com seus irmãos. Irmãos, imagine a vergonha dos irmãos de José ouvindo cada palavra dele. Ouvindo José dizer que não era para eles temerem, pois José ia sustentar eles e aos filhos deles, e ainda consolou e falou o coração dos seus irmãos. Irmãos, olha que diferença de José. E foi para isso que Deus nos chamou, para fazermos a diferença. Declare comigo: Deus vai me ajudar e eu vou fazer a diferença. Deus vai me ajudar e eu vou fazer a diferença. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que não é fácil, mas Deus vai te ajudar. Porque não foi fácil também para José. Era doloroso para ele. Os próprios irmãos dele, irmãos, o queriam matar. Os próprios irmãos dele se levantou contra ele de maneira terrível e o venderam. E sustentaram a mentira durante muitos anos. Deixaram José de lado. Por quê? Porque eles tinham inveja de José. Tem pessoas que se levantam contra nós e às vezes nós não entendemos. Deus, por quê? Deus está dizendo: ô minha filha, é porque essa pessoa, como os irmãos de José, tem inveja. Não suporta ver o que eu tenho contigo.
Mas não se preocupe que todo o mal que esta pessoa levantar contra ti, tudo que ele falar, tudo que ela falar, tudo que ela fizer, tudo que ele fizer, eu vou transformar em bem na tua vida, porque eu tenho um propósito na sua história. Quem havia escolhido José, irmão, foi o próprio Deus. Foi Deus que se apresentou para José. E eu estou conversando com homens e mulheres de Deus, que foi o Senhor quem te escolheu. Escolheu você e disse: eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou abrir portas na sua vida. Mas haverá processos até você chegar lá. Porque, irmãos, José não foi isento do processo. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus não te isentou do processo. E o processo é doloroso mesmo. Muitas vezes você olha e diz assim: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir perdoar? Será que um dia eu vou conseguir ter um coração como o coração de José, um coração perdoador? E Deus está dizendo: sim, minha filha, você consegue. Sim, meu filho, você consegue. Eu te escolhi para ser diferente. Ah, tem momentos, irmã, que dá vontade de eu me igualar a pessoa que fez o mal para mim, fazer também a mesma coisa, fazer pior. Aí Deus está dizendo: mas se você agir assim, você está dando lugar ao inimigo e não a mim. Você vai perder sua bênção por causa de pessoas que não valem a pena, porque tem gente, irmãos, que não vale a pena. Nós perdemos a nossa bênção por causa delas. E hoje Deus diz para você: não perca aquilo que eu tenho para você por causa dos outros. Não mude a sua essência. Jesus, ele andou com Judas. Judas era um dos 12 discípulos, mas você vai observar que desde o início Jesus sabia que ele era o traidor. Em momento nenhum Jesus se igualou a ele, mas Jesus continuou guardando a essência dele, irmãos. Guarde a sua essência. Guarde aquilo que Deus lhe chamou. Eu não sei o que lhe causaram. Eu não sei o quanto lhe amargaram, porque, irmãos, tem realmente pancadas que nos amargam. Tem dores que a vida, ela traz para a nossa história, irmãos, que são amargas demais. Mas Deus está dizendo: não deixe estes momentos amargarem você. Não deixe estes momentos tirar você do foco e te fazer perder o que eu tenho para você. José foi chamado para governo. José foi chamado para algo muito maior do que ficar guardando mágoa. Deus chamou para algo muito maior do que ficar guardando mágoa. Quem guarda mágoa não é feliz, irmãos. Quem guarda mágoa não tem paz. Quem guarda mágoa é amargo. Você já conversou com alguém que guarda mágoa? Com alguém que é rancoroso, rancorosa? Você vê que a pessoa é amarga. As palavras dela são amargas. O modo de falar dela é amargo. Rianda candaraia. Por quê? Porque não perdoou. Por quê? Porque aquela ira, aquela raiva, aquele ódio está fazendo mal a ela, mal a ele. Assim é, irmãos. Se guardarmos mágoa, vamos ficar ranzinzas, vamos ficar magoados, pessoas grossas, rudes, com sede de vingança. E Deus não nos chamou para vivermos isso. O Senhor está dizendo: o governo te espera. As bênçãos te esperam, José. Eu tenho algo muito maior e você não vai ficar perdendo tempo com coisas pequenas. Arabastu candaraia. Você não vai ficar perdendo tempo com falta de perdão. Você não vai ficar perdendo tempo com ira, com ódio, com mágoa, não. A partir de agora, minha irmã, perdoe. A partir de agora, meu irmão, perdoe. Faça como José. José disse aqui que ele não estava no lugar de Deus, irmãos. E o que os irmãos dele fizeram contra ele, Deus tornou em bem, para fazer como eles viam naquele momento, que se conservasse muita gente em vida, ou seja, o propósito era muito maior do que o que vocês imaginavam. Deus queria conservar o mundo inteiro com vida. Rabacandarasto. Vocês estavam pensando o quê? Que eu só ia governar lá em casa? Em outras palavras, José dizendo para os irmãos, Deus tinha algo maior para o mundo inteiro. Porque através da vida de José, irmãos, José, ele conservou o mundo inteiro com vida. Através da vida dele, Deus trouxe uma direção que não permitiu que o mundo morresse de fome na época de José. Então o propósito de Deus era muito maior. Declare comigo: o propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus é muito maior. Tem pessoas olhando para você e achando que Deus já fez tudo que ele tinha para fazer na sua vida e que você já está vivendo coisas grandes demais. Mas Deus está dizendo: não, eu tenho coisas muito maiores. O meu propósito é maior do que o que você pensa. O meu propósito é maior do que o que os teus inimigos pensam. O meu propósito é muito maior e aquilo que eu estou para fazer na sua história é algo grande. Perdoe. Libere o perdão. Eu não sei no percurso quem te magoou. Eu não sei no processo quem te feriu, porque o processo, muitas vezes, irmãos, vai nos causar dores e feridas. E Deus está dizendo: não tem como você viver o propósito se as feridas do processo não estiverem curadas.
Se as feridas do processo não estiverem saradas, imagine se Deus entregasse para José o governo sem ele estar sarado, irmãos. A primeira oportunidade que ele tivesse, ele ia se vingar dos irmãos dele de maneira terrível. Então, primeiramente, o que aconteceu com José? José foi sarado. Deixe Deus sarar você. Deixe Deus te ajudar a liberar este perdão. Deixe Deus te ajudar, meu irmão e minha irmã, porque Ele pode. Você sozinha não consegue. Você sozinho não consegue. Mas Deus, Ele quer sarar esta ferida na sua vida. Ele sabe as dores que o processo te causou. E Ele está dizendo através dessa palavra: eu quero você com o coração como o de José. Eu quero você alguém que perdoa, alguém que ajuda, alguém que estende a mão, alguém que não trata da mesma forma que você foi tratado ou tratada. Porque o Senhor tem bênçãos para te entregar e são muito grandes e você precisa estar preparada. Você precisa estar apto para receber as bênçãos do Senhor. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está me sarando de todas as feridas que o processo me causou. Eu creio que o meu Deus está me sarando de todas as feridas que o processo me causou. Libere este perdão hoje, porque Deus tem coisas maiores para te entregar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus de mistério. É um Deus que fala de maneira, Pai, que fala profundamente aos corações dos teus filhos, para que eles venham entender que é necessário perdoar. Porque grandes propósitos e projetos o Senhor tem para fazer acontecer na vida dos teus filhos, mas só acontecerá aquilo que o Senhor designou, Pai, quando eles tiverem um coração perdoador. Deus, eu sei que os teus planos e os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Eu sei também que o Senhor pega a maldição e transforma em bênção. Então eu tenho certeza que todo mal, Pai, que tentaram contra a vida do meu irmão e da minha irmã foi transformado em bênção. E eles vão poder, meu Pai, servir de canal de bênção na vida de outras pessoas, porque Tu és o Deus que os abençoará abundantemente, queiram os inimigos ou não. Gostem ou não, eles vão ver, Pai, a bênção do Senhor sobre a história dos teus filhos, assim como os irmãos de José viram as tuas bênçãos sobre a vida dele. Vai acontecer na história do meu irmão e da minha irmã. A partir de agora, o Senhor vai os ajudar e eles vão perdoar, e as coisas extraordinárias começarão a acontecer na história deles. Eu creio, Pai. Eu creio que toda ferida que o processo causou está sendo agora cicatrizada. Os teus filhos vão lembrar, mas vão lembrar, Pai, não com ódio, com mágoa, com desejo de vingança. Vão lembrar como algo que aconteceu, mas cooperou para o bem deles. Como disse José, tudo o que aconteceu não foi mal para mim, mas cooperou para o meu bem. Da Ramanda Candará, alguém queria o teu mal, mas Deus está dizendo: eu peguei a maldição e transformei em bênção, para que o meu nome fosse glorificado na tua história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome e cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Você já parou para observar o quanto as pessoas que te fizeram mal, elas contribuíram para que o propósito de Deus acontecesse na sua vida? Pois é, porque muitas vezes pensamos que o mal
que fizeram contra nós veio como maldição, mas não, Deus transformou em bênção. Deus te ensinou muita coisa. Tem processos, irmãos, tem fases que vivemos, perseguições, lutas, que elas nos ensinam. Tudo que José viveu ensinou a ele, e tudo cooperou para o bem dele e para que o projeto de Deus acontecesse na vida dele, porque o projeto de Deus era muito maior. Deus disse para você: o meu projeto é muito maior, e tudo que está te acontecendo e o que te aconteceu cooperou para o teu bem, te ensinou, te fortaleceu para que você pudesse viver o meu projeto, diz o Senhor. Por isso perdoe, por isso a partir de agora faça como José, deixe Deus julgar a causa, deixe Deus trabalhar e libere você o perdão. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.